Olá, boa noite, namastê, bem-vindos ao encontro, ao satsang. A gente já recebeu aqui uma solicitação, logo de início, de uma pessoa da Alemanha chamada Irene, que está pedindo uma prece coletiva de todos pela saúde de uma Awareness Meditator que se chama Célia, que é da Tchecoslováquia. E a Célia não está bem. Então, quando alguém nos pede uma prece, num momento assim, a gente inicia com a prece, né? Fechando os olhos uns instantes e enviando Diksha para quem for doador de Diksha, intencionando a plena recuperação da Célia, da criança, dos rins delas, e que os efeitos dos antibióticos que ela vem tomando ocorram imediatamente, né? Pelo bem-estar, pela saúde e pela vida da Célia. Gratidão a todos. Normalmente, quando há uma solicitação desse tipo, né, mesmo que você não seja doador de Diksha, a sua intenção de enviar uma energia de cura para alguém que esteja passando por alguma dificuldade, especialmente com a sua saúde, sempre é muito eficiente, sempre, né? Um pedido assim, feito por um número grande de pessoas, sempre atinge o seu propósito quase que instantaneamente. Então é comum, para quem não está acostumado ainda, que os doadores de Diksha, mesmo de outras partes do mundo, como é o caso aqui dessa pessoa da Alemanha, peçam, né, venham ao encontro lá no Brasil, né, e peçam para que a nossa coparticipação numa prece pela saúde de uma pessoa importante, porque é uma pessoa que também é um canal do divino, é uma Awareness Meditator assim como eu, e uma pessoa bastante ativa na Europa. Bom, então, gratidão, e que a Célia possa se recuperar rapidamente e voltar às suas atividades, inclusive como mãe, ela estava grávida. Na última vez que eu encontrei, ela já estava uma gravidez bastante avançada, agora em dezembro, né? Então é isso. Então, para aqueles que já estão acostumados, faz muito tempo que eu não digo isso aqui, né? Durante um bom tempo, eu costumava solicitar, antes de mais nada, aqui no início do encontro, a gente fechava os olhos e fazia quase que um ou 2 minutos de uma meditação, né? Silenciando um pouquinho, para que todos os eventos externos, né, do ambiente, das pessoas, da cidade, possam ser isolados, né, temporariamente, para que o encontro possa se dar com a absoluta presença do maior número possível de pessoas. É muito importante que a gente esteja presente, né? Então, eu costumava pedir, depois eu parei de fazer isso, né? Achei que não seria mais necessário. Mas como tem sempre muita gente nova chegando, eu vou voltar a pedir isso hoje, né? Por favor, não mantenham outras janelas abertas, né, na sua tela, se você tiver no computador, no tablet. Desliga a televisão, óbvio, né? Fecha o caderno, fecha o livro, fecha o WhatsApp, fecha o Facebook, fecha tudo que puder estar chamando a sua atenção também nesse momento, porque é muito importante que a gente possa se encontrar aqui absolutamente presentes, ou seja, com total atenção e disponibilidade para ficar junto. Mesmo que você não tenha nada a dizer, mesmo que você não tenha nada a questionar, a sua presença, ainda que silenciosa, contribui imensamente para que possamos juntos chegar a um aprofundamento das coisas serem vistas, das coisas serem comentadas, né, das coisas serem compreendidas e sentidas. Então, eu mando por escrito, né, um e-mail
com essas orientações, são sempre as mesmas que eu mando já há anos, né? Pedindo para vocês se prepararem para o encontro. O que significa isso? Significa você dedicar mesmo, né, esse tempo da sua terça-feira, como eu também estou dedicando o meu, já desde as 4 da tarde que eu vou me preparando para isso, né? Mas que você se dedique a, a vivenciar as coisas que estão sendo colocadas aqui numa postura, numa posição, vamos dizer assim, né, de vulnerabilidade, de abertura, né, indefesa, sem proteções, sem resistências, né, para que a energia possa fluir de uma forma boa e que possa nos levar juntos a aprender e a crescer. Eu já não vinha falando isso há algum tempo, né, hoje me deu vontade de redizer isso, né, dizer de novo, porque isso ajuda enormemente o aprofundamento das coisas que são comentadas aqui. E a gente está caminhando já há algum tempo juntos, né? E é natural que certas coisas comecem a ser vistas e compreendidas já num estado mais elevado de consciência, né? Esse é o nosso destino, né? Que a gente cresça em consciência. É para isso que esse encontro se destina também, né? Cresçamos em consciência. Mas, como é ótimo, né, sempre tem alguém novo chegando, sempre tem alguém que descobriu, né, ou que está voltando depois de algum tempo, né, como é o caso de uma pessoa, faz tempo que não aparece, aí reaparece, né, e isso é muito legal. Então, fica aí o toque, né, sempre não deixa para entrar às 10 ligar o computador, não, né, já se prepara a partir das 9h30, né, já vai silenciando, já vai se desfazendo das tarefas, já vai, né, criando um espaço para você poder ficar um pouco mais consigo mesmo e poder desfrutar das coisas que são oferecidas aqui. Nem tudo que é oferecido aqui é oferecido verbalmente. Muitas coisas são transferidas só porque estamos juntos, porque é um grupo de pessoas que está junto, querendo ver coisas. Isso já cria uma condição específica de crescimento e de aprendizagem. Então vocês já são bem-vindos a partir de agora a começarem a colocar, né, suas questões. Não demora muito não, tá? Porque o encontro acaba rápido e eu sei que às vezes só no último minuto vem aquela vontade de olhar para alguma coisa porque alguém comentou, aquilo te levou a olhar também, eventualmente te lembrou, né, que você tem uma questão relativa a uma determinada coisa que você gostaria de ver aqui. Então, por isso que eu digo, faz um preparozinho antes e você se prepara, inclusive, para perguntar alguma coisa, né? Para colocar a sua pergunta. Já pode até escrever separadinho, depois só cola aqui no chat. Com isso, a gente cria uma dinâmica muito boa. Então, aproveita a oportunidade, né? Nós, recentemente, muitos de nós estivemos presentes no PIG, né, que aconteceu aqui em São Paulo. Foi um evento importante, um curso conduzido por um dos guias mais importantes lá da Warren University, da Índia, e passamos 2 dias juntos aqui e fomos todos iniciados também como doadores do Arme Dourado. E, então, como tem muita gente aqui que participou, né, do PG, em São Paulo, as sessões de Diksha, os encontros de Diksha, então, já estão diferentes, né? A gente já nota uma nova presença se manifestando nos encontros, porque a energia ficou mais forte, ficou mais bonita, e as pessoas vêm sendo transformadas também energeticamente nos seus estados, né? Então, quando a gente se reúne, é muito legal, é muito bom. Oi, Daisy Lucena. Quando o amigo de caminhada espiritual falou que cansou, que todas as energias lhe fazem mal, que só sente um bem momentâneo, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Me afasto e deixo ele experienciar? É difícil eu te responder isso, Daisy, né? A pessoa precisa ter uma compreensão do que ela está dizendo, né? Me parece que ele está, de alguma forma, com uma dificuldade de compreender algumas coisas, né? Às vezes, caminhada espiritual
Eu comentei esse respeito ontem aqui na minha sessão de Diksha. Às vezes caminhada espiritual é confundida com uma prática até religiosa, né? Como se a pessoa precisasse fazer certas coisas, né? Se comportar de uma certa forma. Caminhada espiritual significa que você está buscando se liberar das coisas que te impedem de ser feliz. Né? Em última instância é isso. Caminhada espiritual significa que você está se unindo a pessoas, se alinhando com elas para crescer junto, né? Buscando orientação, buscando convivência, buscando aprender um com o outro. Né? Caminhada espiritual é isso. Né? Ela não se dá por meio de literatura, ela não se dá necessariamente por meio de práticas espirituais, seja lá quais forem. Né? Caminhada espiritual é o que a gente está fazendo aqui no momento que a gente é concebido, não é nem no momento que a gente nasce, já começa antes. Né? Quando os nossos pais decidem que querem ter um filho, a nossa jornada espiritual se inicia. É isso que é caminhada espiritual, porque a gente vai vir para a Terra, a gente vai receber um corpo, a gente vai receber uma família para aprender com ela. Né? Às vezes é fácil, às vezes não é tão fácil assim. A gente vai receber irmãos, a gente vai receber professores na escola. Tudo isso é jornada espiritual. Né? Como é que a gente vai cansar? Não dá para cansar. Jornada espiritual consiste na própria vida. Né? Agora, às vezes a gente tem uma compreensão, um entendimento equivocado, né? Dizendo que jornada espiritual significa fazer alguma prática, né? Que você faz uma ou duas vezes por semana, tipo ir na missa no domingo, né? Mas você nem presta muita atenção no que está acontecendo ali, ou qualquer coisa que seja assim, né? Algo que você faça para se livrar, né? De um pecado, de um mal-estar, de um sentimento de culpa. Então você vai lá e faz aquela coisinha, né? Uma vez por semana, de 15 em 15 dias, como se isso fosse carimbar o seu passaporte para o paraíso. Né? Obviamente que isso não dá certo, e é natural que a pessoa chegue num certo ponto e se canse, né? De tantas práticas mal sucedidas. Uma pessoa que está cansada das energias é uma pessoa que está equivocadamente buscando uma mágica, né, que transforme a vida dela, que não está boa, em algo mais do que agradável, né, mais do que suportável. Né? E claro que a coisa não ocorre assim. Todos os eventos que nos acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, fazem parte da nossa caminhada espiritual. Mesmo que a gente não faça nada assim chamado espiritual para isso. Né? Claro que se você entende isso que eu estou dizendo e você coloca né, um esforço para crescer, aí sim a sua jornada espiritual recebe um gás, né? Ela é radicalmente acelerada e as coisas que estão destinadas a acontecer com você, às vezes acontece de um dia para o outro. Né? Para outras pessoas pode demorar uma vida. Né? Fica para a próxima, porque nessa não deu. Né? Porque a pessoa estava ainda se ocupando com distrações e deixou escapar entre os dedos todas as oportunidades de crescer espiritualmente. Né? Então essas coisas que eu estou dizendo aqui genericamente para todos, né, Daisy? Eu não sei se você vai ser capaz de dizer isso para ele, mas ele pode até ouvir essa gravação depois, se ele não estiver presente, né? E quem sabe, né? Ele começa a compreender alguma coisa, encontrar né, um novo movimento aí a ser feito para ele sair de uma situação de estagnação que, pelo visto, ele ainda se encontra nela. Né? Então, a gente ajudar alguém é sempre mais fácil quando a gente coloca este que a gente acha que precisa ser ajudado diante de uma fonte, né? Diante de um né? Às vezes é um livro, às vezes é uma viagem, às vezes é um lugar, às vezes é uma pessoa, às vezes é um satsang, às vezes é um encontro de diksha, e às vezes a coisa ocorre de uma forma tão espontânea, né, tão diferente do que a gente se preparou às vezes a fazer para ajudar alguém. Né? Então, como
a gente começou o encontro aqui, para quem estava desde o começo, a gente fez uma prece coletiva, né, rápida, para ajudar uma pessoa que está tendo dificuldades com o corpo dela, lá do outro lado, lá na Europa, né? E então, prece, fazer uma prece por alguém sempre ajuda muito, né? Mas, claro que fica tudo mais fácil quando a própria pessoa quer ser ajudada, né? Às vezes a gente acha que deve ajudá-la, mas ela não quer ser ajudada. Ela está passando pelo que ela está passando e ela quer continuar a passar pelos momentos que ela está vivendo. Por isso que é delicado, né? Às vezes a gente deixa a pessoa no processo dela, às vezes é um processo difícil, a gente tem que ter o sangue frio e deixar a pessoa lidar com os incômodos, com as dificuldades, com os sofrimentos dela e buscar por si mesma uma saída para uma situação, né? Às vezes a gente tem que chegar mesmo lá no fundo do poço, né? Entrar em contato com um sofrimento psicológico muito forte, com uma dor emocional muito forte, com uma dor espiritual muito forte, para que aí então a gente se sinta motivado a querer sair dessa condição, né? E às vezes a gente está no meio do caminho nessa situação e a gente ainda não sabe muito bem né, se faz alguma coisa, se deixa quieto, né? Então, quando a gente está diante de uma pessoa assim, a gente tem que observar com um certo carinho, né, qual é o momento dela. Se a gente conhece bem a pessoa, às vezes somos capazes de avaliar. Mas se a gente não conhece tão bem, nem sempre é tão fácil. A gente às vezes pressupõe que sabe o que é bom para o outro, no entanto, a gente não está ajudando não. Pelo contrário, está até impedindo a pessoa de viver uma coisa importante para que ela, por si mesma, saia de uma situação difícil, né? Eu estou falando aqui de uma forma genérica, Daisy, porque eu não conheço a pessoa, né? Então é mais fácil eu falar diretamente para alguém que está diante de mim. A gente está falando de uma terceira pessoa, então é delicado isso, né? Isso que estamos, continuando aqui, né, Daisy? Isso que estamos buscando, mas ele falou que depois do tempo que buscou no Reiki, na Diksha, com os ensinamentos, ele só tem bons momentos curtos e que todas as energias lhe fazem mal. Ele acha que faz mal, mas não faz não, né? Então, vamos entender que eu não vou nem mencionar o Reiki, né? Mas que não é muito diferente disso, né? Essas energias, você pode explicar para ele que essas energias é chamada de Deus, né? Essas energias são a base da vida dele e a de todos nós. Então, quando a gente fala de Diksha, né, e a pessoa talvez não tenha entendido o que é Diksha, né? Talvez ela não tenha sido tão bem informada do que se trata, né? Diksha é Deus, né? É uma intervenção divina direto na sua consciência, né? Então é importante que ele comece a compreender esse tipo de coisa, né? Diksha não é essas energias, né? É uma coisa de absoluta sacralidade, né? Que a gente respeita, sabendo que é um esforço da divindade de fazer chegar até nós um meio de cura, um meio de liberação, né? Então, talvez ele ainda não reconheça dessa forma, né? Talvez isso tenha que levar um tempo ou deva ser colocado para ele de uma forma diferente. Tá bom, Desse? Oi, Ananda Mandala. Boa noite. Como saber quando é a intuição e quando é a mente? Temos algumas referências a esse respeito, né? Não é tão fácil saber, viu, Ananda Mandala? A gente pode identificar algumas coisas. Por exemplo, se você está em dúvida se é intuição ou se é a mente, você já está na mente. Só a mente que tem esse tipo de dúvida. Só a mente, né? Quando você vai fazer um movimento porque você sentiu intuitivamente que deve fazê-lo, não vem o questionamento. Você simplesmente faz. Não vem, mas será que é bom? Será que não é? Será que eu devia? Será que não devia? Será que é bom mesmo? Mas se eu fizer isso, a consequência vai ser essa. Se eu fizer aquilo, a consequência vai ser... Todo esse diálogo, que é dual, né? Tem
o diabinho e o anjinho falando uma coisa, cada um numa orelha, né? E você não sabe a quem você ouve. É assim que a nossa mente funciona. Então, nossa mente nunca assume um posicionamento único, né? Quando você vai pela mente, você sempre passa por um certo debate de dois ou mais aspectos que todas as coisas aqui no plano terrestre têm, né? Tudo é dual, a gente vive em dualidade. Dualidade significa que todas as coisas podem ser vistas por dois ou mais ângulos, né? Por duas ou mais perspectivas. Então, quando a gente está nesse processo, a gente está na mente. E quase sempre a gente está na mente, né? A própria mente é que está fazendo essa pergunta, porque ela é inteligente e ela também precisa se preservar e se sustentar. Então, a própria mente, quando faz uma pergunta dessas, ela encontra a informação que ela precisa para encontrar um jeito de sair da dualidade, né? Porque são jogos que a nossa mente faz. E a mente nem nossa é, né? A mente ela é algo que se manifesta coletivamente desde sempre, ela é ancestral. Então esse processo ele não pode ser combatido, é da natureza da mente assim ser, né? Já a intuição, ela pertence a um estado de consciência e ela não trabalha na dualidade. Então quando você sente algo, né, que deva ser feito e que venha pela sua assim chamada intuição, isso que deve ser feito não suscita questionamentos, né? Você olha uma coisa, é por aqui, e fim de papo, né? E fim de papo, né? Então, é assim que a gente age quando nossa intuição, que é ligada ao coração, e é também uma forma do coração expressar a sua inteligência, né? Porque a nossa inteligência, na verdade, nossa verdadeira inteligência, ela reside no coração. Ela não é uma qualidade de uma mente bem treinada, de uma mente bem formada, de um processo racional, de um processo intelectual desenvolvido, né? Claro que tudo isso também é inteligência, mas a inteligência que a gente está comentando aqui é aquela que faz a coisa certa e não questiona, né? É um estado de confiança, é um estado de saber, né? Vem de uma sabedoria interna. Então, quando algo precisa ser feito, né, e vem desse espaço, ele não tem dois, não tem será que sim, será que não, né? É. O que está diante de você é. E você vai, se você puder seguir com isso, você tende a fazer escolhas mais acertadas na vida, né? Então a gente tem que aprender, porque com o tempo, né, a gente vai, já de criança, perdendo nossa intuição, né, porque ela não é desenvolvida, né? Vamos sendo treinados a fazer uso do intelecto de uma forma cada vez mais acirrada, né? E vamos nos tornando cada vez mais matemáticos, vamos nos tornando cada vez mais lógicos, né? E as coisas que se manifestam na natureza fogem a essa lógica, né? Nossa própria natureza foge a esta lógica toda. Então, é inevitável que a gente entre num processo de desenvolvimento mental, onde essas coisas são estimuladas, né, pelas escolas, pela própria realidade que a gente vive, e depois, mais adiante, né, talvez seja esse o seu momento, você, ao se perceber, né, vamos dizer assim, enroscada, né, nas artimanhas da mente, você comece a buscar uma forma de sair, né, dessa teia de aranha, né, feita de pensamentos e conceitos que né, são produzidos e estão em trânsito, né, de comunicação dentro do nosso cérebro por meio de impulsos elétricos e que você não tem muito o que fazer, né? Faz parte do corpo, a mente faz parte do corpo, né? O ato de pensar, né? Não o pensamento, mas o ato de pensar, são coisas diferentes. Então a gente vai observando e vai aprendendo, né? Um bom jeito de você se tornar mais intuitiva é a prática, né, de alguma técnica de meditação que te quase que diária,
né? Se você puder fazer alguma coisa diariamente que você acesse um estado interno de silêncio, né? Um estado interno de presença, né? Se você puder vivenciar 1 minuto, 1 segundo que seja, não vou nem falar de 1 minuto, digamos 10 segundos, né? Porque a gente às vezes não tem condições de vivenciar nem isso, né? Mas vivenciar 10 segundos de silêncio da mente, você vai ter uma experiência fantástica, né? E isso que eu estou dizendo aqui conceitualmente vai se tornar também uma verdade para você. Tá bom? Oi, Lúcia Sante. Se tu querido, você poderia falar sobre o mundo interno revelar-se no externo? Desculpe-me se já foi dito sobre isso. Posso sim, Lúcia. Sim, já foi dito, porque como isso é parte da nossa forma, né, de viver, por que é parte da nossa forma de viver? Porque nós nunca estamos muito satisfeitos com o mundo externo, né? Vão acontecendo coisas e, e a gente fica incomodado com essas coisas que acontecem e queremos mudá-las. Gostaríamos que fosse diferente, gostaríamos que tivesse mais paz no mundo, não é? Gostaríamos que as pessoas fossem mais amorosas umas com as outras, gostaríamos que pudesse haver mais colaboração, né? Menos separação, mais unidade. Então, nós almejamos um mundo externo que seja mais prazeroso viver nele. No momento não está, né? Está difícil. Então, a necessidade de mudar o externo sempre é muito forte. Para isso que foi criada a política, para isso que foram criadas as igrejas, né? Sempre nessa intenção, né, de criar um mundo diferente, criar um mundo melhor, né? Mesmo os caminhos espirituais, muitas vezes têm esse propósito, né, de mudar o que está acontecendo fora, de agir, né, de mudar a realidade, de atuar na realidade, né? Então, onde é que a gente comete o equívoco? Né? É não respeitando essa questão que você está colocando. O mundo externo sempre é um reflexo do mundo interno. Ou seja, não tem como, né, nós atuarmos no mundo externo para depois nos beneficiarmos internamente com as mudanças que estão acontecendo fora. E esse é um duro aprendizado, né, para todo mundo, porque a gente sonha que a mudança de um presidente, né, que entre um e saia outro, que entre outros, né, que isso vai mudar a nossa vida, que as coisas vão ser mais fáceis, que a gente vai ter um futuro melhor para os nossos filhos, que vamos viver em mais saúde, vamos viver em mais abundância. Quem é que não quer isso, né? Então a gente está sempre esperando que alguma coisa aconteça fora para que então possamos ser felizes. Essa é uma expectativa coletiva. Todo mundo acha que tem que ser assim, né? Por isso que a gente deposita tanta esperança, especialmente em políticos, né? Não só neles, mas em alguém que venha nos salvar, né? Venha nos tirar dessa condição difícil que é viver na Terra desse jeito, né? Depositamos muita esperança em mudanças externas, né? Só que a dinâmica é outra, né? A realidade externa, ela é uma manifestação do que se passa dentro, né? Então a única forma que temos de facilitar com que algo externamente seja transformado é trabalhando com a intenção de transformar aquele que somos. Ou seja, olhar para aquilo que a gente traz como bagagem da nossa família, dos nossos ancestrais, né? E somos parte desta família consanguínea, né? Somos herdeiros de tudo que já ocorreu na nossa família, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, estamos carregando essa história, né? Então, estamos carregando e sustentando. A gente volta para cá e continua passando as mesmas coisas para aqueles que também vêm depois da gente. Essa é a nossa condição humana, né? Até o momento em que acontece uma intervenção, e ela ocorre de tempos em tempos, né? Como a que aconteceu em 2012.
quando chega um momento em que haja uma intervenção, aí abre uma porta, né? Abre uma janela para que algo possa acontecer de uma forma diferente. Nós temos aí a oportunidade de quebrar essa condição que herdamos, né? A gente temos a oportunidade de fazê-lo. Então aí, e dessa forma que surgiu a Diksha. A Diksha surgiu com esta intenção, né? É uma direta intervenção divina na condição humana, né? Ela surge por meio de avatares, mas ela é distribuída a todos os seres, né? Somos doadores de Diksha, somos veículos, somos canais de acesso a tudo isso. Por isso que a gente faz as sessões de Diksha, né? Porque a gente vai dando a cada um que recebe a Diksha a oportunidade de trabalhar internamente. Aí vai trabalhar especialmente seus relacionamentos, né? Especialmente, porque é onde a fonte de sofrimento é mais forte, né? Então, quando você começa a trabalhar nas suas questões de relacionamento, eu sei que você vem fazendo isso, né? A tendência é que tudo aquilo que já um dia te provocou algum tipo de dor psicológica e que ainda está aí, começa a ser liberado, né? Começa a ser liberado e começa a liberar também aqueles com quem você se relaciona. Então esse é um exemplo que eu estou dando, um passo para que algo fora comece a mudar, né? A gente lembra aqui que isso é parte de um processo que a gente oferece, né? Processo de prosperidade, que para você buscar né, ser próspero, buscar abundância na sua vida, não só de dinheiro, né? Porque a gente às vezes tem dinheiro e não é próspero, né? A gente não tem amigos, não tem saúde, não tem amor, não tem todo o resto, só tem grana no banco, né? Isso não é ser próspero, né? Então a prosperidade é um conjunto de coisas que nos faz bem, né? Que nos faz viver em conforto, que faz nos ter uma boa vida em todos os aspectos, né? Uma vida bonita, uma vida feliz, uma vida de florescimento, né? Isso que é abundância, isso que é prosperidade. Então, para que isso ocorra, o primeiro requisito é que os nossos relacionamentos sejam curados, né? Se os seus relacionamentos ainda estão se mantendo em estados de conflito, fica difícil o externo ser transformado, porque é uma força magnética, né? Você irradia algo para o mundo e o mundo reflete isso de volta para você. Então, a gente lembra que são ensinamentos taoanas, né? O mundo externo é um reflexo do mundo interno. Mude o seu mundo interno para que o mundo externo possa ser transformado, né? A regra é sempre essa, né? Para você criar um mundo melhor, você tem que estar bem, né? Uma pessoa feliz ajuda 100 mil pessoas a ficarem bem também. Do mesmo jeito, da mesma forma, seguindo a mesma regra, né? Uma pessoa infeliz também é capaz de causar infelicidade a muita gente. Isso a gente vai observando no nosso dia a dia, né? Então, sempre que você trabalhar para que você fique bem consigo mesma, trabalhando naquilo que eventualmente você pode até ter herdado dos seus antepassados, né? Mas você está no encargo, né? De encontrar uma cura para tudo isso, uma liberação para tudo isso, né? É uma forma de você trabalhar no mundo externo. Você trabalha em si mesmo, põe o foco nisso, cuida dos seus relacionamentos em especial, né? E as outras coisas vão se manifestando no mundo externo de uma forma diferente. Se todos nós fizermos isso, a gente coletivamente vai criar uma nova realidade, né? E é nisso que a gente está trabalhando, né, Lúcia? Tá bem? Oi, Janaína Lopes. Boa noite. Participei do PG e tenho observado as mudanças que estão surgindo. Tenho tido também reações físicas muito fortes, como tonturas e enjoos. Isso é comum de acontecer? Janaína, muita gente me faz esse tipo de pergunta, né, por causa da Diksha. Comum não é, mas é natural que assim seja. Por quê? Porque nós guardamos no corpo registro de todas as coisas.
né? Eu estava aqui falando com a Lúcia sobre ancestralidade, né? E a gente carrega no corpo coisas que aconteceram com os nossos antepassados também, né? O corpo ele é um arquivo, né, de registros, de emoções, de sentimentos, de percepções, de dores de todos os tipos. Então, quando a coisa está muito, está mais extremada, a gente já traz até como uma doença crônica, por exemplo, né? Ou com uma possibilidade de desenvolver certas coisas aí, mesmo que a gente não entre em contato com elas, né? Porque herdamos também na forma de códigos genéticos uma série de coisas, né? E nós temos essas histórias escritas nos nossos genes. Então, para que de fato tudo pudesse ser transformado radicalmente, nós teríamos que, eu acho que a gente vai acabar se encaminhando para isso, né? Trabalhar com algumas curas, né? Quânticas a nível genético. Né? E a gente já está se encaminhando para esse tipo de coisa. Né? Isso já é sabido. Então, muitos dos nossos comportamentos, muitas das condições que a gente vive, muitos sentimentos que a gente tem, estão registrados, né, no nosso sistema, né, e só vão ser de fato mudados, né, liberados, no momento que nós nos tornarmos conscientes deles. Então, o PG, né, ele vai mexer com essas coisas, porque você vai estar tendo oportunidade de acesso a uma imensa cura, né? E claro que o corpo ele vai expressar isso de alguma forma. E muitas vezes é dessa forma, né? É como uma reação física, né? Então pode acontecer, pode não acontecer. Esse é uma das explicações que eu posso dar a você. Outra explicação, um pouco diferente, é você observar a tua sensibilidade, as tuas resistências, né? Algo bem consciente mesmo, né? Ver como certas crenças tuas estão sendo questionadas, né? As coisas que você acredita, muitas delas, como eu faço aqui também, né? De repente eu faço uma afirmação aqui que é tão diferente do que você acreditava, né? E você entra em choque, né? Uau, né? Que negócio é esse aí que tu falou, né? Será que é? Será que não é? Será que pode um negócio desse? Será que não pode, né? Então, é natural que a gente tenha resistências, né, a coisas que a gente ouve, a gente reage a elas, né? Por mais que a gente ache tudo legal, internamente tem algo que não está achando legal não, né? Tá discordando, tá achando que não tem nada a ver, né? Tá lembrando que já ouviu uma coisa diferente. Enfim, a mente entra em ação com seus naturais questionamentos e muitas vezes isso também é feito de uma forma mais sutil, mais inconsciente, né? Como o PG é um processo intensivo, né? Como é também ir para a Índia, se submeter lá a um journey, né? De 21 dias, de 14 dias, o tempo que for, de um mês, você está sendo diariamente, né? E constantemente exposta a coisas que o teu sistema não aceita tão facilmente. Ele fica desconfortável com o que ele está vendo, com o que ele está ouvindo, com o que ele está contemplando, né? E é natural que haja, então, uma reação do corpo, né? Então isso pode acontecer. E uma outra possibilidade também é que muitas vezes a Diksha, né, vem também te mostrar que tem alguma coisa que está precisando ser curada e que está sendo postergada, não está sendo vista. Né? Uma coisa física que às vezes ela é pré-existente ou às vezes ela já está ali e precisa ser vista por um médico, precisa passar por um exame, precisa passar por um tratamento. E isso não está, né, a gente às vezes não está dando importância, né? Uma dorzinha aqui que sempre tive, né? Já convivo com ela há tanto tempo, não vou, para que ligar para isso, né? Então a própria energia, né, em busca
do natural equilíbrio do seu sistema, do seu corpo, das células, tudo mais, vai fazer com que você se dê conta desse desequilíbrio físico e vá tomar uma providência com relação a isso, vá no médico, tá bom? Então essa é uma terceira possibilidade. Tá bom, Janine? A gente tem que ir se acostumando, né, que quando a gente segue uma caminhada, né, em busca de crescimento, a gente vai se deparar os conteúdos que estão nas sombras, né, com as coisas que estão no inconsciente, com as coisas que a gente aprendeu de uma forma, vamos dizer assim, condicionada, né, porque nós somos seres condicionados. Né? Desde muito cedo desenvolvemos sistemas de crenças, somos levados a acreditar em certas coisas, né, que são inquestionáveis, você não questiona, você acredita e pronto. Né? Ai de você se você duvidar do que está sendo dito, né, especialmente se o que está sendo dito a você é do adulto, né, que sabe mais, né, um pai, uma mãe, um professor, um avô, uma avó, uma tia, um irmão mais velho. Né? Quando a gente é criança e a gente recebe uma informação de uma pessoa em quem a gente tem total e absoluta confiança de que é uma pessoa que detém a verdade, né? Como é no caso dos nossos pais, às vezes vai levar só na adolescência que a gente come, opa, mas esse negócio aí que eu ouvi desde criança, será que é isso mesmo, né? Será que as coisas não podem ser um pouco diferentes disso que eu aprendi em casa, disso que eu aprendi na igreja, disso que eu aprendi na escola? Então, algumas pessoas, eu sou uma delas, né, já começam a questionar muito cedo, né, a, 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 a não aceitar as coisas como elas nos são dadas desde criança. Né? Mas outras pessoas não, outras pessoas têm um certo acomodamento nas crenças. Então, quando as crenças são colocadas na mesa e de repente alguém te diz que tudo isso que você acredita não é verdade, que as coisas são outras, não são essas que você sempre acreditou, muitas vezes a gente entra numa espécie de choque. Né? A gente pode sim ter uma reação forte. Então, é natural, né, que se a gente quer crescer, que a gente precisa esvaziar o copo, né, esvaziar a taça, para que algo novo possa ser derramado dentro dela. Né? Porque muitas vezes nossa taça, nosso pote, nosso copo está cheio até a boca. Né? Com tudo aquilo que a gente acha que é, com tudo aquilo que a gente ouviu dizer que é, com tudo aquilo que a gente acreditou que assim fosse, né? Com tudo aquilo que a gente leu, e até mesmo, por que não, com experiências que a gente já teve, né? Que numa época a gente entendeu que era tal coisa e na verdade era outra. Então nós tendemos a nos agarrar em certezas, né? Nós precisamos das certezas. A mente precisa de certezas. Muitas vezes, como a certeza não é alcançável, a gente entra numa espécie também de confusão e de crise. Né? Quando a gente está nesse estado de confusão e crise, é quando de fato uma jornada, um caminho espiritual começa a se abrir. Porque enquanto a gente tem certezas absolutas, dificilmente nos é dado algo, né? Porque a gente não está aberto para receber. Por isso que eu digo, tem que esvaziar o copo. Né? A gente tem que começar a não ter mais certezas, naturalmente. Né? Naturalmente você vai se dando conta de que, uau, eu realmente não sei nada. Eu achava que sabia muita coisa, mas uau, né? Eu não sei, eu não tenho respostas. Eu cada dia eu vejo que eu sei menos. Quando a gente chega num estado assim, é que o nosso crescimento de fato começa a ser acelerado. Né? Então, certezas, né? Ter certeza é uma necessidade da mente. A mente precisa da certeza. Né? Ela só relaxa, né? Para de fazer tantas perguntas né? E relaxa quando as certezas são encontradas. Só que é só um processo mental. Né? Muitas vezes passa um tempo e você vai ver que as tais certezas que você sempre teve, seja lá com relação ao que for, são questionáveis. Né?
Então, sempre que a gente está diante de um processo de crescimento espiritual, como foi o PIG, como são os cursos, enfim, os retiros, os satsangs, os encontros com mestres, com guias, com professores espirituais, com qualquer coisa que você faça, né, para crescer, você vai ser confrontado com essas coisas que eu estou mencionando. Né? Você vai ser confrontado. De repente, tudo isso que você acredita pode não ser. Né? E isso muitas vezes é chocante. A gente não recebe bem. Né? Porque parece que alguém está mexendo no que a gente tem de mais valioso. Né? Tudo isso que a gente passou anos estudando, né? Passou anos aprendendo e fomos evoluindo, fomos crescendo em grau, né? Fomos crescendo em evolução, seguindo uma medida X, né? E de repente alguém te disse que você já tinha crescido bastante, e aí você acha que sabe, né? Que chegou num determinado patamar de consciência, num determinado patamar de compreensão das coisas, e que agora, né, você está certo, está sempre certo, né? E aí você fica paralisada, né? Paralisado, ou seja, entra num estado de estagnação. Semana passada eu já comentei alguma coisa a esse respeito. Então, a gente tem essa necessidade, ela é parte da forma como nós somos criados, né? Porque coletivamente, todos nós seres humanos somos seres condicionados. Nós temos raras experiências que são de fato pessoais, né? São raros os aprendizados que a gente tem, porque de fato a gente botou o dedo na tomada e tomou choque, né? Botou o dedo no fogo, a mão no fogo e queimou, né? Ou andou na brasa e não queimou, e você passou por isso, você tem uma experiência própria, você sabe como é que é isso, né? Outra coisa é ler a respeito, é ouvir falar, né? É ouvir dizer, é ver um filminho no YouTube, é ver alguma coisa no Face, é ver o comentário de alguém numa palestra. Então, a gente muitas vezes se nutre das experiências de outras pessoas que não condizem com a nossa verdade. Né? Então é importante, né? E a gente, na Oneness, a gente sempre é muito enfatizado, isso é muito enfatizado, né? Procure experienciar as coisas, né? E construir, né, a sua própria, deixar que a sua consciência seja construída pelo experienciar das coisas que a vida te traz. Né? E aí você vai ver, não só que você não precisa mais ter certezas, porque você tem algumas vivências que já vão te sinalizando certas coisas, como você não entra mais em nenhum tipo de reação física do tipo, né, de ficar desconfortável, com uma dor de cabeça muito forte, ou qualquer outro tipo de reação, quando você está diante de uma situação que você não esperava, que é diferente do que você esperava. Quando você cresce, mais adiante, você começa também a se interessar por essas coisas. Né? Você começa a querer que alguém desmonte a sua cabeça, né? Que alguém apague a sua lousa, que alguém, né, dê uma esvaziada, né, no excesso de informação, no excesso de conteúdo, no excesso de memórias que estão dentro de você e que, num momento assim, também se colocam como um impedimento para que você viva coisas novas e cresça mais do que você está crescendo hoje. Tudo isso, gente, faz parte de uma jornada espiritual, eu me estendi um pouquinho, e faz parte também dos processos que vão acontecendo na medida que você vai se expondo, né, a receber a Diksha, né, e, e se expondo assim, você vai para um lugar para ser mexido, né, para não ser mais o mesmo, para ser transformado em absoluta confiança. A confiança é o cerne. Né? Tem que ter confiança, você tem que estar junto e diante de coisas, de pessoas, de situações, de processos que você sabe que só vão te conduzir para uma cura da sua alma, né? Uma cura do seu coração. E aí você relaxa nesse espaço. Se você puder, vai por aí. Né? Oi, Eliana. Namastê. Oi, Walter. Boa noite, Setu. Quais as diferenças entre os processos oferecidos em Shambhala e os demais da Oneness?
Walter, eu não posso te dizer quais são as diferenças porque eu nunca participei de Shambhala, tá? Então eu ouvi dizer, né, ainda antes de Shambhala começar, eu estava lá na Índia e isso me foi explicado, né, que Shambhala seria uma forma da Vanas Bhagavan, enfim, todas as coisas que acontecem lá, uma forma de da gente ter uma experiência mais aprofundada, porque não tem um dia para começar e não tem um dia para terminar. Ou seja, o Shambhala, você pode ficar lá de um dia a anos, né? E você vai estar sendo diariamente processado, né? Continuamente dentro da Vanas University. E os outros processos, eles têm. Hoje eles estão muito mais reduzidos até, né? Eu participei do Journey agora no final do ano, em novembro, o segundo Journey, Journey 2, e foram 21 dias. E o próximo, que vai ser agora em março, já não tem mais essa duração. Os processos foram sendo reduzidos, se eu não me engano, para 14 dias. Então, essa é uma das diferenças. Agora, Walter, o que acontece é o seguinte, não tem mais Shambhala, tá bem? Então eu estou falando algumas coisas aqui, mas eu estou me referindo a algo que não está mais disponível. Não está, hoje não tem Shambhala, o processo Shambhala não está disponível. Só mesmo os processos do Journey e outros processos como Oneness Partners e outros do tipo, né? Processos mais sofisticados. O processo, né, a possibilidade de ir para a Índia e estar lá em Shambhala não está aberta mais no momento, tá bom? Oi, Zilda. Isso também pode acontecer porque a pessoa tem uma sensibilidade maior. Ontem eu estive em contato com várias pessoas que estão no padrão do pensamento de negatividade grande e isso pode ter causado esse mal-estar. Eu falei isso aqui já várias vezes, viu, Zilda? Vou repetir mais uma vez. Tudo sempre que está acontecendo pertence apenas a você mesmo, tá? Precisamos parar com essa história de achar que a negatividade é dos outros e que somos afetados, nós, né? Nós santos, nós maravilhosos, nós, né, nossa pureza, somos afetados pela negatividade das outras pessoas, né? Seja lá que pessoas forem. Se você está sendo afetada, é porque algo está em você. É seu, não é de outra pessoa. Não é de outra pessoa. Então, quando a gente começar a ver as coisas por essa perspectiva, a gente cresce, a gente amadurece. Senão a gente vai estar sempre dizendo, ó, né, estou assim porque estive perto, ou estive num lugar, ou sentei na cadeira, ou entrei numa sala, ou fui numa cidade, né? A gente está sempre atribuindo aos fatores externos a responsabilidade por algo que é nosso, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai estar sempre evitando, né? Sempre fazendo, né? Usando um amuleto, o que seja, para ficar protegido de pensamentos negativos, de ações negativas, pessoais ou grupais, não importa, né? Não é essa postura mais que vai nos ajudar hoje em dia. Hoje em dia a gente está num lugar que algo, né, tá conflituoso, né, uma situação, né, coletiva ali, uma violência, né, claro que tudo isso existe, né, e a gente está num lugar desse para ser um ponto de luz, né, não para ser vítima dessas energias que nos fazem mal. Não. Então é importante saber isso, né. Se você está num lugar, né, que está acontecendo um conflito e você está se sentindo afetada, no caso você nem tem certeza, né, você diz talvez, né, se você está sendo afetada por isso que está acontecendo, isso que está acontecendo acontece dentro de você, só que você não reconhece. Você não sabia, nunca ninguém te mostrou isso, né? Então você se coloca como até assustada, né, com coisas que estão acontecendo, né, lá fora, né, com as outras pessoas e estão te fazendo mal. Não, né? Este sentir que você sente, né, ainda que você esteja se sentindo chocada por uma cena de violência, como a gente, né, é bombardeado até, só ligar a televisão a gente vê, né, até em ficção, em filme, né,
vai mudar de canal, é um tiro atrás do outro, né? Parece que o filme não muda, né? Então, essa violência toda vai te afetar de uma forma mais intensa se você, enquanto você não puder ou não tiver coragem ou não tiver disposta a também olhar para a sua própria violência, né? Então a gente fica sempre com um certo receio de que as coisas estão acontecendo fora estão nos afetando. Não, não estão. Você, como eu já comecei falando no encontro hoje, né, a realidade externa ela é um reflexo da interna. Você é que cria a violência do mundo. Não é a violência do mundo que cria você. É o contrário. Né? Todos nós somos responsáveis por todas as coisas que estão acontecendo no planeta. Todos nós, sem exceção. Né? Se está acontecendo alguma guerra, alguma coisa, né? Se os Estados Unidos está passando aí uma dificuldade com o seu recém-eleito pelo próprio povo americano, né? Presidente que está fazendo lá né? suas maluquices ali, né? Todos os americanos são responsáveis pela existência desse cara, né? Desse jeito, né? E todos os outros países que não são Estados Unidos também, né? Porque ninguém está separado. Todos nós somos interdependentes, né? O cara pode construir um muro, ainda assim nós somos afetados e ainda assim nós afetamos também o que está acontecendo lá. Então é preciso aos poucos a gente se acostumando, ter uma consciência e uma visão mais globalizada das coisas, né? Sabendo que nós afetamos o mundo com aquilo que, como eu já disse aqui hoje, né? Com aquilo que curamos dentro de nós, e o mundo é um reflexo daquilo que vivemos aqui. Já tinha comentado isso hoje, estou colocando mais uma vez. Tá bom? Oi, Avrum. Várias vezes vou receber Diksha e o doador descarrega o peso das mãos na cabeça da gente. Como explicar que não é para encostar? Vai ter que achar o jeito, viu, Avrum? Vai ter que achar o jeito, tá bem? E precisa ver com quem essa pessoa, né, de quem você está recebendo Diksha, quem é o trainer dela, né? De fato a gente não põe a mão, não faz massagem no couro capilar, né? A gente não faz isso. Claro, pode acontecer de encostar, né? Mas descarregar o peso do corpo em cima faz com que a Diksha não ocorra, né? Então procure achar uma maneira, né, de fazer isso chegar a ele, tá bem? Se for muito constrangedor você se colocar isso para ele de uma forma mais direta, né? Faz a sua prece aí para que ele tropece, né? Nisso que a gente está comentando aqui, de alguma maneira, e isso vai acabar chegando a ele sim, tá bom? Então, se você puder falar isso diretamente, né? Fala assim, olha, eu, né, ouvi dizer que desde 2013 não se toca mais na cabeça das pessoas na hora de dar Diksha, né? Essa é uma orientação e né, eu não me sinto confortável com alguém me tocando e pelo que eu fui ver é verdade, né? A Diksha fica mais forte quando a pessoa não nos toca diretamente e mantém uma certa distância das mãos sobre a cabeça, não nos toca diretamente. Acho teu jeito aí, né? Tá bom? Boa sorte, Avrum. Namastê, gente. Muito obrigado pela presença. Eu vou me preparar para a Oneness Meditation, que começa em 10 minutos, tá bom? Obrigado pelas perguntas e recebam, através da ON, essa poderosa Diksha. Se algum de vocês aqui for da região de próxima a Bragança Paulista, Campinas, né, aqui no interior de São Paulo, vou estar oferecendo uma Oneness Meditation dupla com a Narayani esse final de semana, no domingo, dia 5 de fevereiro, às 10 horas da manhã. Fica aí o convite para todos. Namastê, gratidão. Até daqui a pouquinho.